Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e tô arrancando um negocinho aqui. Gente, é o seguinte, a gente vai falar sobre um tema muito importante que eu deixei passar bastante tempo. Eu já devia ter falado sobre isso aqui. E hoje vai ser um vídeo comum. Você vai abrir a Bíblia, eu estou usando uma NVT, e a gente vai ler um pouco, conversar sobre o tema que foi proposto aí em cima, que na verdade não surgiu do nada. Não surgiu do nada. Uma série de acontecimentos me levou a pensar esse tema e eu fui anotando aqui, ó. Eu fui anotando e hoje eu vi que era a hora certa de falar sobre isso. Acontece que muita gente está conhecendo muita coisa agora. Vocês aí do canal, vocês do grupo do WhatsApp, estão tendo contato com uma teologia que vai no fundo, né? Ela esmiuça todas as características do ser humano e aí acaba tocando nas nossas feridas, né? Essa é uma característica das doutrinas reformadas, né? O homem está abaixo e Deus é superior. E quando a gente começa a procurar o homem lá embaixo, a gente começa a perceber algumas coisas que nos deixam assustados. Mas aí aconteceu de muita gente ter essa dúvida sobre se o crente verdadeiro cai ou não, né? Se é normal isso, se ele volta, se ele perde a salvação ou não. Essa é uma dúvida cruel e muito explorada por pessoas que querem fazer coisas ruins, né, com vocês, né, comigo também, como já aconteceu. Mas há algo para se falar sobre isso, né, e eu quero falar agora com você. Você vai precisar de uma Bíblia e de muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou falar, porque na verdade eu preciso esclarecer tudo em um vídeo. Então pode ser que fique um pouco grande, mas eu garanto que no final do vídeo você vai ter a certeza daquilo que a gente vai falar aqui, que eu não vou dar agora a conclusão, né? Mas não vai ficar dúvidas aqui, a não ser que você seja teimoso e queira ficar com dúvida. Aí é um problema seu, tá? É um problema seu, não é meu. Mas nós vamos tratar sobre isso. Será que o crente verdadeiro pode cair em pecado? Quando eu falo cair, eu não falo sobre falar mentira, não. Não é sobre ficar com raiva, raivinha, não, nada disso. Falando cair em pecado. Pode? Bom, a necessidade de falar sobre isso, eu fiz muitas anotações, não nem tantas, na verdade eu dei uma resumida pra gente entender, né? Eu coloquei aqui 4 motivos que levam a essa necessidade de falar sobre o fato de que o crente pode ou não cair, se o crente pode ou não cair. A primeira motivação para isso é de que nós estamos vivendo uma alta pressão religiosa. Muitas igrejas pressionam muitos membros, muito. Você não pode nem andar de bermuda, nem dentro de casa, às vezes. Então, assim, é uma coisa, chega a ser ridícula. Chega a ser ridícula, tá? Você não pode fazer um monte de coisas que seres humanos fazem. E aí você acaba sendo taxado como alguém que peca, ou como alguém que nunca foi salvo, enfim. O segundo motivo para a gente falar sobre isso é que o pecado tem sido muito grande no nosso tempo, muito grande. É muito fácil pecar, e é muito fácil despertar o desejo de pecar no homem. Nós vivemos numa era de informação para tudo quanto é lado. O mesmo celular que muitas pessoas leem a Bíblia é usado para cometer adultério. E essas pessoas estão ficando doentes com essas informações, porque elas sentem medo de ir para o inferno, né? E é claro que isso é ruim, tá? Não estou dizendo que você está fazendo certo, que é bom. Eu só estou falando sobre o que acontece na vida real, tá? Então é muito fácil pecar, a facilidade atrapalha bastante o ser humano. Há uma necessidade também de um ensino de qualidade. Nós não temos ensino de qualidade na igreja. No censo 2019 que nós fizemos, se você quiser participar, o link está aqui embaixo. Inclusive, se você quiser participar do grupo também, aqui embaixo tem o grupo do WhatsApp, é a nossa rede social. O nosso YouTube é o grupo do WhatsApp. É lá que a gente fala sobre tudo, entendeu? Aqui você tem um pedaço, né? Nós percebemos lá no censo 2018 que as pessoas não leem a Bíblia. A maioria lê pouco ou médio ou pouco, né? E a maioria não compreende também. E a gente também percebe que falta
um conhecimento sobre exegese, interpretação de texto. E nesse mesmo senso, a maioria diz que o sermão pregado hoje é bom na igreja dele. Ou seja, como é que pode? Se vocês não leem a Bíblia, não sabem interpretar texto, como que vocês sabem que o sermão da sua igreja é bom? Então falta ensino de qualidade dentro das igrejas. E isso é o motivo da gente tratar desse assunto. Por falta desse ensino de qualidade, tantas pessoas doentes por medo de ir para o inferno, medo de ser condenadas. É claro que a gente não está dizendo do medo constante, mas aquele medo que dá quando a pessoa peca sem querer e de repente ela se vê sendo condenada ao inferno. Isso é um erro, tá, gente? É um erro. Por falta de conhecimento. O último ponto que eu acho que faz isso importante é os constantes ataques dos falsos profetas que tiram muito dinheiro com isso. É muito fácil negociar o medo. Eu posso falar que você vai para o inferno, mas se você der uma oferta de fé, ou se você plantar uma semente no reino, Deus vai te perdoar. Posso fazer isso se eu quiser. Eu posso fazer. E muitos fazem isso. Isso rende muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas não tira a pessoa do inferno que ela já está. Na cabeça dela. Não tira a pessoa, não salva a pessoa, não transforma pessoas. Mas enche muitos bolsos. Então, o ataque dessas pessoas, desses falsos profetas, também faz mal para o crente de 2019. E esses fatores combinados, a alta pressão religiosa de algumas igrejas, o aumento absurdo do pecado, falta de ensino de qualidade e o abuso dos falsos profetas fazem com que o crente viva com medo e ansiedade. Porque a ansiedade ataca nesse sentido também. Meu Deus, eu não sei se agora eu estou certo, ou se eu sou eleito, ou se eu perdi, ou se eu nunca fui eleito. Esses pensamentos são normais em pessoas que são tratadas com medo, vivem com medo. Isso pode deixar graves problemas psicológicos. Graves problemas psicológicos. Por que eu estou falando isso aqui, gente? Além de muita gente ter falado sobre isso, a gente respondeu muita gente sobre isso, há um tempo atrás eu tive um pesadelo. Há um tempo, não, muitos anos atrás, eu nunca esqueci desse pesadelo. Nesse pesadelo eu tinha perdido tudo. Tinha acontecido alguma coisa, eu fiz uma coisa de errado e perdi tudo. Perdi tudo, tudo mesmo. Minha esposa, os meus filhos, todos os móveis da minha casa. E eu tinha ficado sozinho. Ou seja, é preocupante. É preocupante. Eu não sei nada sobre sonhos, mas eu acordei com esse sonho, com esse pesadelo. E esses dias a minha irmã mais velha, sonhou que que a gente ia fazer alguma coisa e eu tinha que atravessar uma ponte de um lado para o outro, de uma rodovia, de uma BR. Aqui no Espírito Santo tem muito isso, gente, que é valão aberto no meio da rua, né? Tem a rua, tem sentido e voltando, e um valão no meio. Aqui tem muito isso no Espírito Santo. E tinha uma pinguela para ir, né? E ela gritou pra gente passar pela pinguela, mas eu caí dentro do valão. Aí eu sempre falo que se um dia eu cair no valão, eu sempre peço, olha, me mata. Porque levantar do valão é muito estranho, né? Só de pensar, levantar de um valão, gente. Mas aí na hora que ela falou isso, que ela sonhou que eu caí no valão, eu perguntei a ela se eu tinha levantado. Porque o importante é se a gente levanta ou não. E graças a Deus e, sei lá, ao sonho dela, eu levantei no valão. Isso que é importante. Porque a gente vai cair, uma hora ou outra a gente vai errar. Mas a gente levanta ou não? É isso que é importante, né? Há aqui um texto que me lembra muito sobre isso, que eu queria falar com vocês sobre ele. Na verdade, tem um monte de texto que mostra crentes caindo em pecado, ou no erro, sei lá, chama do jeito que você quiser. Mas o texto que eu mais gosto, que fala assim, é muito século XXI, é o Salmo 73. Desde que eu descobri o Salmo 73, eu não paro de falar nele. Toda vez que alguém precisa de ajuda, eu falo desse Salmo, porque eu acho ele muito importante. Então, abre a sua Bíblia no Salmo 73 e leia o versículo 2 e o versículo 3. Eu vou ler aqui também, você acompanha aí, tá? Pra gente começar aqui. Tem 10 minutos de vídeo e a gente vai começar agora. Então, vamos lá que vai valer a pena isso aqui, né?
Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Só isso aqui por enquanto. Depois lê tudo. Decora isso aqui se você conseguir, tá? O Salmo 73 ele é muito importante. Dentro de todo o Salmo, ele faz uma ligação curiosa com o Salmo 37, que é justamente o número ao contrário, e o Salmo 52. E todos eles tratam do ímpio sendo condenado, da condenação do ímpio, né, ou do arrogante, ou do perverso, ou do como é que é o nome que está aqui? Cadê? Ou do orgulhoso. Aqui é ímpio. O negócio aqui é ímpio. Tá? Esses 3 salmos tratam disso aqui, mas o Salmo 73 ele é o único que trata de forma pessoal. É como se Asaf, e eu acredito que Asaf fez isso dessa maneira mesmo, ele estivesse fazendo um desabafo. Asaf está falando sobre o que aconteceu com ele, e eu acho que isso que torna o Salmo bonito, porque é uma história real. É uma história real de alguém que estava passando por tribulações, que cria em Deus, que fazia parte do povo de Deus, certamente fazia parte do povo de Deus, mas que não estava mais aguentando ver o ímpio tendo uma vida boa, perfeita, e ele sendo perseguido. E aí ele começa a ter inveja do ímpio, ele começa a desejar aquilo que o perverso tem, a facilidade que ele tem, a forma de viver com que ele vive, a paz que o perverso aparentemente tem, tá? Aparentemente tem. E isso traz para ele um problema muito sério, muito sério. Ele fica constrangido, acredito, sobre isso aqui, né? Ele olha para o ímpio e vê um cara tranquilo, sem problema. O cara faz tudo de errado, até fala mal de Deus e vive bem, vive muitos anos ainda. E ele olha para ele mesmo e vê um cara que se santifica, que busca a Deus e que nunca tem paz, que não consegue ter paz. E isso deixa ele meio que biruta, digamos assim, né? Por que isso acontece? Mas ele não fala sobre cair em pecado, nada disso. Ele está falando sobre esse momento da vida dele, né? Que é muito interessante. Mas há um erro aqui na ideia de Asaf. Há um erro. E Deus permitiu que esse erro estivesse aqui, né? Eu não acredito que a Bíblia esteja errada. O erro precisou entrar aqui. Por quê? Esse erro nos leva a meditar na nossa pergunta. Será que o crente verdadeiro pode cair? Será que ele perde a salvação quando ele deseja ser como o ímpio, por exemplo? Será que não há uma divisão? Crente e ímpio? É todo mundo igual e alguns aceitaram? Será que é assim que funciona? Não é assim que funciona. Então, o questionamento aqui é justamente sobre o que aconteceu com Asaf. Por quê? Lá no versículo 2, ele fala que o pé dele quase tropeçou. Ele fala, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Só que no verso 3, ele cai. Ele está caído. Por que ele está caído? Pois eu tive inveja dos orgulhosos, né? O fato é que sentir inveja, quando ele começa a sentir inveja, ele já está caído. Ele já pecou aqui, né? E é uma coisa que você talvez não tenha percebido, porque a gente às vezes está muito ocupado tentando definir a perda da salvação do outro e esquece que só de pensar no mal nós já pecamos, nós já caímos. A gente precisa ler e aprender, de preferência, um pouco do que Jesus fala. Por isso que o Evangelho, para mim, os 4 evangelhos são a parte mais importante da Bíblia. Toda a Bíblia é importante. Claro, óbvio, isso é óbvio. É o básico da teologia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é no Evangelho que eu busco a consolação ou a sabedoria que eu preciso. Mas vamos lá. Abre aí Mateus 5 para você ter uma ideia de qual foi o erro de Asaf, tá? Só para você ter uma ideia, qual foi o erro de Asaf, qual foi o seu hoje, né? Você vai entender agora. Se você não sabe, você vai entender agora. Mateus 5, 27 e 28 diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério.
Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração, né? Aí depois ele vai falar, ó, se o seu olho te levar a pecar, arranque e jogue ele fora. Mas o fato aqui é que Jesus está falando sobre adultério, mas não é só sobre adultério que ele nos revela coisas importantes. Ele está falando que no momento em que eu desejo o mal, que é o adultério nesse caso, eu já cometi aquele mal. Então no momento que Asaf e a gente olha para o ímpio e deseja as coisas do ímpio, nós já cometemos isso no nosso coração. Coração na época de Jesus, a gente pode chamar hoje de mente, né? A mente é um órgão que não pode ser pegada, a mente não pode ser transplantada, ela não existe fisicamente, né? Ela é como se fosse o sistema operacional do seu cérebro. Para que o sistema não existe, quero ver você abrir o seu computador e arrancar seu sistema e colocar em outro. Não dá. Ele está no HD. Se você tirar o HD e colocar em outro, ele nem existe. Pode ser que ele nem funcione, né? Hoje até que está funcionando. Mas a mente, ela é um órgão. E quando a gente pensa no pecado, pensa em cometer um pecado, nós já pecamos e nós já caímos. E isso aqui é importante. Por que que Asaf falhou quando ele disse isso? Porque ele falou que ele quase caiu, mas no verso 3 ele cai. Ele já pecou. Eu tive inveja dos orgulhosos. Então será mesmo? Será que o crente pode perder a salvação? Aliás, perder a salvação não. Será que a gente pode cair em pecado? Será que o crente pode cair em adultério? Será que ele pode virar um ladrão, um bandido, um assassino? Pode, a qualquer momento. E você talvez tenha feito isso hoje também. Eu fui pecador hoje, certamente eu cometi vários pecados, todos nós cometemos. Então, quando alguém te perguntar se o crente pode cair em pecado, pergunte sobre o que ele estava pensando, né? Segundo Jesus, isso já é pecar. Eu não preciso encostar em uma mulher para ter cometido adultério com ela. Eu não preciso ter assassinado o meu irmão com uma faca para realmente ser um assassino. Basta eu ter desejado isso no meu coração. Isso nós fazemos constantemente. Então, o crente vai pecar. Essa é a resposta. Sim, é possível que o crente caia. É possível, sim. Para Jesus, aquele que conhece a nossa mente, Jesus, eu não sei se isso é novidade para você, mas nada do que você pensa, nada do que você faz é novidade para Jesus. Nada do que você pensou ontem, hoje, vai pensar amanhã. Nada disso é novidade para Jesus, né? Ele sonda a nossa mente. O simples fato de pensar, acabou. Você já caiu em pecado. Acho que isso responde muito bem a nossa pergunta. Mas isso cria um problema, né? Como é que a gente resolve esse problema? Então, então quer dizer que o crente não só pode cair em pecado, em adultério, como cai em adultério, né? Não existe nenhuma pessoa justa na terra. Não há nenhuma pessoa que em 24 horas não pense o mal. Não existe essa pessoa, a não ser que ela esteja dormindo, né? Ou em coma. Talvez ela consiga, mas a gente não sabe também, né? Agora, como é que a gente resolve isso? Porque tava bom para você que acha que o seu irmão cai. Tava bom para você que acha que o seu irmão peca, mas agora eu te mostrei que você também peca. Que você cai tanto quanto ele. Tanto quanto o pastor que cometeu adultério, né? Que errou, que falhou. Não estou falando que isso é certo, é errado, é pecado. Deus vai corrigir ele e você. Os dois, tá? Ele, você e eu também. Tá bom, gente? Agora, como é que a gente resolve isso, né? Veja como é que Asaf resolve lá no versículo 21. No versículo 21 até o versículo 23, eu vou ler aqui para a gente encerrar esse assunto. Deixa eu ver aqui, falta pouca coisa para a gente encerrar esse assunto aqui. Vamos lá. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Sinais de arrependimento. Fui tolo e ignorante. Deixa eu ver aqui, a palavra ignorante repete? Não. É orgulhoso. Fui tolo e ignorante. A teus olhos, Deus, né? A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Justamente o que o homem é às vezes, né? Quando ele se entrega ao pecado, que foi o que Asaf fez, né?
No entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras a minha mão direita. Olha que revelação, né? No entanto, ainda pertenço a ti, né? O que a gente resolve? Como que a gente resolve isso aqui, né? Será que há separação entre o crente e o ímpio? Ou será que se os dois pecar, ambos vão para o inferno? Não, não vão para o inferno. Veja que sinais de arrependimento. Muito diferente do que acontece no verso 19, quando ele aponta para o ímpio que comete as coisas que ele quis cometer. Ele desejou cometer aquilo lá. E aí ele faz uma separação. Os ímpios, ele descobre, segundo ele descobre isso. Né? E nós sabemos que provavelmente foi a palavra de Deus mesmo, a lei, eu não sei como foi, mas ele descobre. Lá no verso 19 há uma separação imensa entre Asaf e aqueles ao qual ele desejou, ou ao mal, aqueles que vivem no mal, enfim. No versículo 23 ele fala: no entanto, ainda pertenço a ti, e tu me seguras, tu seguras minha mão direita. E lá no verso 19 ele fala sobre o ímpio: serão destruídos de repente, completamente tomados de terror. Ou seja, existe uma separação. É nítido que Asaf não perde a salvação, enquanto os ímpios nem têm, né? Enquanto aqueles que negaram a Jesus a vida toda, que viveram de qualquer jeito, que, assim como ele fala, é nítido que para Asaf houve salvação, apesar de ter caído, enquanto para o ímpio não há nem tempo. Veja como ele descreve, a NVT é perfeita nisso aqui, ó. São destruídos de repente. De repente. Então, se você comete pecado e vive de qualquer jeito, a sua hora vai chegar e você não vai nem perceber, a não ser que você aproveite o tempo que você tem. Mas para Asaf houve arrependimento, e isso é importante. Assim como no filho pródigo. Eu ia usar o exemplo do filho pródigo, mas é muito simples o exemplo do filho pródigo. Não mostra como a gente faz na prática, né? O filho sai, gasta tudo, perde tudo, começa a viver na miséria, começa a experimentar o sabor do pecado dele, o sabor verdadeiro do pecado, que é amargo, que é humilhante, se arrepende e volta. E o pai o recebe. Né? E assim, é a mesma coisa com Asaf. Né? No versículo 21 e 22 ele se arrepende. O coração dele está amargurado, está despedaçado por dentro. Isso é arrependimento. E aí ele já tem a incrível sensação de que ele sempre pertenceu a Deus. Assim como acontece com a gente. Nós sempre pertencemos a Deus. Não houve um momento onde Deus definiu que não, agora o Devaí com 17 anos agora vai pertencer a mim. Não, nós sempre dependemos, fomos de Deus. Sempre, não houve um momento em que nós não fomos dele. E também não houve um momento em que ele não soubesse dos nossos pecados. E é por isso que nós nos arrependemos, diferente do ímpio. Deus fala que não conhece o ímpio. O ímpio está entregue aos seus pecados, mas os seus filhos se arrependem. Bom, há três coisas que eu queria falar, há três considerações que eu queria falar sobre isso. Apesar de não sermos escravos do pecado, apesar de que o pecado não nos escraviza mais, nós conseguimos rejeitar o pecado, apesar dos pesares, nós ainda vamos pecar. Você vai pecar hoje, amanhã, depois, até Jesus voltar nós vamos pecar. Afinal de contas, a gente é ser humano. Nenhuma religião consegue retirar o seu pecado. Não existe isso. Isso é balela, isso é mentira. Nenhuma religião e nenhuma denominação te torna santo. Você vai continuar pecando. Talvez um pouco menos do que quando você começou a caminhada da fé. Com certeza um pouco menos, porque o processo de santificação te leva a pecar menos, né? E te leva a ter mais consciência do pecado, a odiar mais o pecado. Mas infelizmente nós vamos pecar. O segundo ponto é que é injusto você falar que o seu irmão pecou e perdeu a salvação, o seu irmão que está afastado de Deus, o seu irmão que não consegue mais falar disso, ou que por um motivo saiu da igreja, ou que foi para uma seita, que seja, o que aconteceu com ele, não sei o que aconteceu com ele. É injusto você definir que aquele rapaz ou aquela moça perdeu a salvação porque ela caiu em pecado. Sabe por que é injusto? Porque você aplica essa regra neles, mas não aplica em você.
Uma vez perguntaram, uma vez no grupo de pentecostais que eu gosto muito, perguntaram se o crente perde a salvação, né? E aí eu perguntei, vocês creem que o crente perde a salvação? Vocês acreditam mesmo? Aí um monte de gente falou, sim, perde, com certeza. Aí eu perguntei, quando é que vocês perderam? Quando é pessoal, a gente foge e aceita o outro lado. Quando é do outro, a gente pesa a consciência dele. Estranho, porque isso nem parece cristianismo, né? Estranho. Mas aí houve um silêncio e eles entenderam o que eu estava falando, pelo menos, né? Eu não sei se eles aceitaram, se fez sentido para eles, mas eles compreenderam o que eu estava falando. E isso que é importante. É injusto a gente definir que o outro perde, mas isso não funciona para a gente, já que nós pecamos diariamente também. Então nós também deveríamos ter perdido, né? Mas nós não perdemos porque a nossa salvação não está nas nossas mãos. Ela é pela graça de Deus, né? E se a graça é favor imerecido, quem melhor para não merecer a salvação do que você? Do que eu, né? Outra coisa, nós não perdemos a salvação, como a gente leu no versículo 23, porque eu já falei isso aqui, né? Do tema eu já falei, porque na verdade nós pertencemos a Deus, né? A Deus. No versículo 24 é muito bonito também, ó. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, cair em pecado, né? Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Ou seja, para de ficar com essa ideia de que você perdeu a salvação, de que alguém perdeu a salvação. Para de ficar com isso, né? E começa a pregar arrependimento. Se arrepende. Aí eu tenho aqui algumas ideias que eu pensei sobre o que acontece se você cair, né? Vamos pensar aqui numa forma que você pode cair que seja muito comum, muito comum. Vamos supor que você caia em adultério. Vamos supor que você caia em adultério. Vamos supor que você caia na pornografia. Não adultério porque envolve mais ambos os sexos, né? O que você vai fazer agora? Vai cair em adultério. Isso... Qualquer pecado, estou usando como exemplo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando cai em pecado, seja qual for o tamanho, se você assassinou alguém, a você que cometeu adultério, tá? Nenhum desses pecados é menor do que o outro. Todos são pecados, todos são iguais perante Deus, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão a Deus, reconhecer que nós pecamos, sentir o peso do pecado, né, e perceber que nós fizemos algo de muito ruim, não apenas com o seu próximo, mas para Deus, né, contra Deus. Isso é um sinal de rebeldia contra Deus. O pecado é rebeldia, né? Outra coisa é que você não pode deixar essa preocupação fazer com que você pare. Houve um tempo que o blog parou, o blog do Palavra de Gestão parou. Eu não conseguia pensar em mais nada para colocar lá. E aí o que acontece? Chegou um momento da minha vida que eu lembrei disso. Eu não posso parar por causa de nada disso. Eu não tenho o direito de parar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E esse pensamento é mestre para fazer os crentes estacionarem. Muitos crentes que não cantam mais, não tocam mais, não pregam mais, não evangelizam mais, não estudam mais teologia, pararam. Por quê? O peso do pecado foi grande. E ninguém ajudou ele. Pelo contrário, né? A gente acaba às vezes culpando, julgando e condenando ao inferno. E esse crente vai estacionando e parando, né? Então não deixe que isso pare. Não deixe que isso te pare. Aquilo que Deus tem para você é maior do que os seus pecados. Com certeza maior, senão não tinha te chamado. Porque ele já sabia dos seus pecados. Mesmo assim, ele te chamou, né? Então é só buscar arrependimento e confessar com todas as letras para Deus. Confessa tudo, confessa, né? Faça como Asaf fez, né? Ele sentiu despedaçado por dentro. Davi também fala muito nesse sentido, né? Outra coisa, peça muita sabedoria a Deus para que você não seja enganado por um falso profeta que vai se aproveitar de você. E não são poucos que tentam se aproveitar do crente nesse momento. E que a gente não pare de crescer nunca mais. Houve um momento que eu voltei lá no blog e que o título estava escrito assim:
não pare jamais. E esse foi o marco na minha vida, que eu voltei. Eu entendi que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, e se eu pecar, eu vou me arrepender e vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque não foi eu que defini o que eu tenho que fazer, eu simplesmente obedeço. Nós somos servos de Deus, amém? Então que esse vídeo grande, né, tenha ajudado a responder uma pergunta, porque só responder a pergunta traria problemas, e aí eu já resolvi até os problemas. Vou ficando por aqui. Fica com Deus. Deixa aqui embaixo o que você achou do conteúdo. Eu faço pouco conteúdo desse tipo. Se você tiver um tema, deixa aqui no comentário também, porque aí eu posso me programar e trazer para você também. Fica com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.